Conexão Sapiens, a ciência desvendando você. Podcast número 24, episódio sobre socialidade. Está bem, socialidade é importante, mas o que eu faço a respeito? Oi pessoal, muito bom estar de volta hoje no episódio 24. A partir do episódio anterior, decidi mudar a estrutura do podcast. Ao invés de falar sobre cada área, eu irei discutir tópicos que considero mais urgentes e relevantes, independentemente da área deste tópico. Como você pode lembrar, as áreas são sistema, socialidade, individualidade e cognição. Caso você queira mais detalhes sobre as áreas, ouça o primeiro episódio de introdução. Hoje conversarei sobre um tópico da área socialidade. Grande parte dos episódios do podcast Conexão Sapiens são estruturados na forma de um argumento científico que está sendo comunicado para uma população geral, construído com evidências e de forma sistemática. Porém, o argumento que eu defenderei hoje é provavelmente mais bem classificado como uma opinião, baseado no aprendizado científico das últimas décadas minha. Por favor, interprete o texto de hoje como uma opinião pessoal minha. Entretanto, eu acredito que a forma como apresentarei as ideias hoje busca criar uma reflexão a respeito do problema grave. E isso aconteceu devido à forma como a ciência evoluiu. Hoje, a questão da socialidade saudável está passando desapercebida pela sociedade e pela comunidade médico-científica. Caso você queira ver uma referência para a discussão de hoje, leia o artigo de revisão da pesquisadora Juliane Holt-Lunstad. Deixarei a referência no final deste episódio. Uma socialidade saudável está integrada com a saúde biopsicossocial de inúmeras formas diferentes. Um relacionamento amoroso saudável traz um profundo bem-estar e alegria, com engajamento que propicia aprendizado e crescimento neurocognitivo, com alterações de biomarcadores específicos tais como ocitocina, vasopressina, endorfinas, entre muitos outros. Um amor romântico saudável traz equilíbrio para a fisiologia do bem-estar. Entretanto, a rejeição social tem efeitos biológicos bem diferentes, causando uma dor profunda que pode ser parcialmente melhorada com a utilização de analgésicos. Rejeição social dói e aumenta o risco de dependência por opioides. O isolamento social causa alterações em inúmeros aspectos da nossa fisiologia, com diminuição dos níveis de dopamina cerebral, dificultando o aprendizado. Também causa muitas outras consequências que desequilibram a fisiologia normal, tais como aumento do cortisol, imunossupressão, aumento do risco cardiovascular, depressão, entre muitos pontos. As alterações bioquímicas causadas pelo isolamento social podem ser mensuradas em diversos marcadores diferentes, inclusive citocinas e hormônios. Estes exemplos ilustram como relacionamentos sociais fazem parte do equilíbrio que o corpo humano precisa para manter a saúde e a fisiologia normal. O corpo humano não funciona bem sem uma socialidade saudável. Considerando todo este entendimento, que pode ser atingido com a ciência que já existe hoje, várias mudanças deveriam ser implementadas na forma como a gente se comporta individualmente e dentro da sociedade. Já conversei bastante anteriormente a respeito dos dois hiatos que existem na interface entre a ciência e a sociedade. Relembrando, o primeiro hiato é a diferença entre o que se sabe
e o que não se sabe, ou seja, a quantidade de conhecimento e a quantidade de ignorância. A responsabilidade por fechar e diminuir este hiato é basicamente da comunidade científica. O segundo hiato está entre o que se sabe e o que se aplica, ou seja, a diferença entre saber e aplicar. Para esta diferença entre conhecimento e ação bem informada, também utilizo a palavra sabedoria. Sabedoria não é saber, é aplicar o saber de uma forma efetiva para aumentar o bem-estar de todos. No caso da socialidade humana, há uma grande quantidade de conhecimento existente a respeito de como o ser humano é basicamente ultrasocial. E uma socialidade saudável faz parte integral de uma vida plena. Socialidade humana saudável é fundamental para o futuro da humanidade. Na minha opinião, grande parte do sucesso da humanidade no futuro depende de todos aplicarem este conhecimento com sucesso o mais rápido possível. Porém, o hiato entre saber e aplicar os conceitos da socialidade humana é bem mais complexo para corrigir, porque, diferentemente do primeiro hiato, cuja responsabilidade está dentro da comunidade científica, aplicar conhecimentos depende de inúmeros grupos diferentes dentro da sociedade como um todo. A responsabilidade de aumentar o conhecimento é da comunidade científica. A responsabilidade por aplicar este conhecimento para aumentar o bem-estar de todos e melhorar as condições do mundo que vivemos é de todos. Porém, dizer que a responsabilidade é de todos torna qualquer ação muito abstrata. Quais são as intervenções que poderiam causar uma transformação mais profunda com o objetivo de melhorar a socialidade humana? Hoje irei descrever 3 ações específicas que, na minha opinião, podem ser transformadoras. Estas 3 intervenções têm por objetivo 3 grupos: o indivíduo, ou seja, você, o sistema de saúde, ou seja, o hospital, e o sistema educacional, ou seja, a escola. A primeira recomendação é para todos, ou seja, para cada um de nós. Para o indivíduo, a socialidade saudável é fundamental para o desenvolvimento psicológico da criança e do adolescente, para o crescimento e desenvolvimento pessoal dos adultos, com impacto tanto na felicidade pessoal quanto no nosso sucesso profissional. Manter uma socialidade saudável é uma das intervenções mais transformadoras que cada um de nós pode fazer hoje. A boa notícia é que esta intervenção é praticamente gratuita. Recomendações mais importantes para você buscar uma socialidade saudável são: primeiro, cultive um relacionamento social saudável e sincero com cerca de 50 pessoas, as 50 pessoas mais importantes da sua vida. Identifique essas pessoas e cultive um relacionamento com elas. Esta é a sua rede social individual. Cuide dela como você cuida de si mesmo e da sua própria saúde. Reavalie como você utiliza o seu tempo e busque reduzir qualquer atividade que não propicie um aprofundamento da qualidade da sua socialidade. Por exemplo, ao invés de dedicar horas na mídia social, cultivando centenas de relacionamentos superficiais, procure utilizar esse tempo para cultivar os poucos relacionamentos mais importantes. Segunda recomendação: gradualmente, com sabedoria e calma, remova os relacionamentos tóxicos da sua rede social individual. Terceira recomendação: um relacionamento social de qualidade envolve múltiplas camadas, sendo que as palavras-chave são conexão emocional e cognitiva, intimidade, vulnerabilidade e confiança.
a sua vida social, a sua habilidade social, a sua cognição social podem e devem ser desenvolvidas e treinadas. Você pode se tornar uma pessoa mais socialmente capaz, mais socialmente integrada. E quanto melhor a sua socialidade, melhor a sua habilidade social, melhor a sua cognição social, e isso pode criar um círculo virtuoso. Cultive alguns poucos ou algumas poucas amigos ou amigas, independente se é família, parceiro romântico ou amigo ou amiga, mas cultive algumas poucas conexões extremamente profundas, ou seja, entenda o valor do seu melhor amigo, da sua melhor amiga. Isso tem um efeito positivo por toda a sua vida social. Este relacionamento deve ser cultivado com muito carinho. Procure ativamente evitar o isolamento social. Isto não significa ter atividades sociais o dia inteiro. Você pode ter uma vida social riquíssima, com poucas interações sociais por semana, desde que estas sejam íntimas e valiosas para ambos. Estar sozinho é bem diferente de estar solitário. Lembre-se que a abordagem descrita aqui se aplica a todos os seres humanos, pois todos são resultados de um processo evolucionário que nos tornou uma espécie ultrasocial. A segunda recomendação que eu gostaria de fazer é para o sistema de saúde, ou seja, esta recomendação é para o hospital. Acredito que, considerando todos os aspectos da interface entre vida social e a nossa biologia, os departamentos de fisiologia deveriam ter setores dedicados ao estudo das alterações fisiológicas decorrentes da socialidade. Os livros de fisiologia deveriam ter capítulos sobre esse assunto. Os livros de fisiopatologia deveriam descrever em mais detalhes as consequências biológicas da doença social. Caso toda a medicina incorporasse o entendimento da profundidade desse problema grave de saúde pública causado pela socialidade doente, acredito que teríamos uma abordagem muito mais saudável e muito mais holística quando cuidando da saúde humana. O sistema de saúde hoje está cego para a dimensão e o impacto que a socialidade causa na saúde humana. Eu adoraria ver uma transformação profunda na forma como as equipes multidisciplinares trabalham, com a incorporação de um papel central da assistente social. Equipes multidisciplinares onde a assistente social tivesse um papel de liderança na coordenação das intervenções para o treinamento da saúde pública poderia ter resultados muito além da melhora da socialidade, pois poderia também cultivar redes sociais mais profundas entre os pacientes e entre o paciente e a família, os amigos e a comunidade que esse paciente vive, aumentando a aderência aos tratamentos, diminuindo a resistência de cada um, entre muitas outras transformações. Se o hospital conseguisse mapear e sistematicamente estimular cada paciente a construir uma vida social mais profunda, a saúde desse paciente iria melhorar. Equipes multidisciplinares que têm um entendimento claro de como o ser humano está conectado com um sistema complexo, colabora melhor, com diálogo e comunicação abertas e efetivas, e este tipo de abordagem pode ser transformador para a saúde humana. Uma equipe multidisciplinar que está trabalhando junto, colabora abertamente, com uma hierarquia leve ou inexistente, e onde as perspectivas sociais são trazidas de forma eficaz e sistematicamente, poderiam ser transformadoras para a saúde humana. Infelizmente, o profissional de saúde não tem tempo para conversar com o assistente social e esta ou ele ou ela estão isolados em algum canto do hospital.
Para atingir o objetivo de integrar o entendimento sobre a socialidade humana na forma como as equipes médicas tratam do paciente, há necessidade de se transformar a hierarquia do sistema de saúde, fortalecer cada um dos membros da equipe multidisciplinar. O papel do médico deveria ser de coordenação e não de comando, descentralizando e tornando o cuidado da saúde muito mais distribuído pelo sistema. O time cuida do paciente, não o indivíduo. O sistema de saúde precisa implementar o entendimento, pois não adianta nada entender a importância da socialidade humana e da colaboração genuína e não saber aplicar isto em si mesmos. Existem inúmeros centros de excelência que conseguem já hoje aplicar esta abordagem no tratamento dos seus pacientes. Isso é algo possível e já sendo implementado em muitos centros. A terceira recomendação é para o sistema educacional, ou seja, esta recomendação é para a escola. Outro ponto importante é o impacto da socialidade pobre. Qual é o impacto que a socialidade pobre traz a longo prazo na vida de um indivíduo? Para ilustrar esse ponto, imagine o impacto aos 30 anos de uma pessoa que teve uma vida social rica e bem desenvolvida quando criança, entre 5 e 10 anos. Esta pessoa que tenha tido uma vida social rica terá um desenvolvimento cognitivo muito mais profundo, desenvolverá a capacidade de teoria da mente, que é uma habilidade sofisticada que permite à pessoa que tem essa habilidade construir modelos mentais de como as outras pessoas pensam e se sentem. Ou seja, ela enxerga o mundo e as pessoas ao redor dela de uma forma muito mais efetiva. Ela observa como a outra pessoa está pensando e sentindo. E isto é uma habilidade cognitiva que se desenvolve bem cedo na criança. Esta pessoa conseguirá conectar-se com muitas outras pessoas, vai conseguir colaborar muito mais efetivamente no trabalho, construir relacionamentos mais íntimos, entre muitas outras habilidades sociais. Considerando que a habilidade de colaboração é hoje considerada um fator crítico para o sucesso profissional e é considerada uma habilidade crítica para o profissional do futuro, a falta de uma socialidade rica quando criança pode ter um impacto profundo no resto da vida desta criança. É por isso que eu acredito fortemente que permitir a criança brincar mais livremente com outras crianças, principalmente no período de 5 a 10 anos, é crítico para o futuro e a saúde dessa criança. Eu confesso que eu não estou nem aí para a nota da prova de matemática, mas acredito que uma criança brincando ativamente, por horas todos os dias, se conectando socialmente com seus parceiros e seus amiguinhos, é primordial para o futuro desta criança. Este é somente um exemplo ilustrativo, e caso eu pudesse pensar livremente como a escola deveria ser desenhada, eu aumentaria bastante o tempo em que as crianças conversam entre si, discutindo aspectos das próprias vidas, treinaria os professores para focar no desenvolvimento cognitivo moral, no desenvolvimento da metacognição, no desenvolvimento da cognição emocional e social. Eu utilizaria métodos que mensuram estas habilidades como métricas de sucesso. Ou seja, a escola boa é aquela que as crianças saem com uma vida social rica, com uma cognição emocional e metacognição e cognição moral sólidas. E todos estes aspectos, todas estas habilidades podem ser medidas e mensuradas cientificamente. Ou seja, a forma como você incentiva a escola muda dramaticamente. Não é mais quem tira a melhor nota de matemática, é quem forma o aluno melhor preparado para a vida. A escola seria dramaticamente diferente. A escola teria um desenho físico diferente, que permitiria mais conexão humana, mais convívio entre os amigos, mais diálogo entre as pessoas. Todas essas ações com o objetivo de desenvolver habilidades subjetivas,
do inglês soft skills, que eu mencionei acima, cognição emocional, social, metacognição, etc. Sucesso é sair da escola sabendo pensar criticamente, refletir, conversar com as cognições social, moral e emocional bem desenvolvidas. É por isso que eu fico horrorizado quando penso no impacto a longo prazo de uma criança entre 5 e 10 anos colada na tela do celular por horas todos os dias. Isso me deixa em pânico de pensar no impacto a longo prazo para essa criança. O modelo escolar que mais se assemelha ao que eu estou propondo é a escola Montessori. Caso você um dia conheça um adolescente ou jovem adulto que estudou em uma escola montessoriana de qualidade, você entenderá o que eu quero dizer. Para aplicar estes conceitos todos nas organizações e em cada indivíduo, devemos aprender o significado da palavra liderança, que na minha concepção não é dizer para os outros o que eles devem fazer, mas sim trazer todos juntos em uma direção que propiciará o bem-estar de todos, inclusive de si mesmo. Sei que muitos líderes entendem racionalmente essa diferença, porém muito poucos aplicam esse entendimento nas próprias ações. Já conversei a respeito do papel crucial da liderança feminina e aprofundarei mais sobre esse assunto de liderança nos próximos episódios. Por que eu estou falando de liderança? Porque para a gente começar a aplicar todas essas transformações, a gente precisa começar a liderar estas transformações. E cada um de nós pode e deve assumir a responsabilidade por contribuir para que nós possamos transformar a sociedade numa sociedade que entende a essência mais profunda do significado de ser humano. E um desses componentes é ter uma socialidade saudável em todos os ambientes, na escola, no hospital e na nossa própria casa. É isso por hoje. Conexão Sapiens, a ciência desvendando você. Um grande abraço do Caudi. Meu nome é Caudi Abdala, sou médico e tenho experiência de clínica de atender pacientes de mais de uma década, trabalhando principalmente no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, e no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Eu me formei na Universidade Estadual de Londrina e fiz residência na medicina da USP e meu doutorado também foi na FMUSP. Fiz o meu pós-doutorado no Hospital Brigham and Women's da Faculdade de Medicina da Universidade de Harvard, em Boston. Faz 24 anos que eu faço pesquisa e desenvolvimento de novos tratamentos para o câncer, com inúmeras publicações científicas. 17 anos atrás, eu mudei para os Estados Unidos e na minha carreira dentro da indústria farmacêutica, trabalhei em várias grandes indústrias, como a Merck, a Sanofi, a AstraZeneca e a Bristol Myers Squibb. O ápice da minha carreira como executivo da indústria farmacêutica foi a posição de Senior Vice President, chefe mundial da oncologia médica de uma dessas grandes indústrias, liderando centenas de ensaios clínicos e um orçamento anual de 1,2 bilhões de reais. Como executivo da indústria farmacêutica, eu fui pioneiro no desenvolvimento da imunoterapia em câncer, membro do time que desenvolveu e lançou o primeiro medicamento de imunoterapia que demonstrou o aumento da sobrevida. Eu estive envolvido no desenvolvimento e lançamento de 7 novos medicamentos oncológicos, que hoje são utilizados em mais de uma dúzia de tumores e em várias dezenas de indicações diferentes. A imunoterapia no câncer foi uma das causas que, pela primeira vez na história, houve uma redução da mortalidade do câncer e foi o racional do Prêmio Nobel de Medicina de 2018 que o professor James Allison recebeu. Eu trabalhei diretamente com o professor James Allison durante o desenvolvimento da primeira imunoterapia que demonstrou benefício de sobrevida num estudo randomizado.
Também fui membro do National Cancer Policy Forum, um grupo que faz parte da Academia Nacional de Ciências dos Estados Unidos e aconselha políticas relacionadas ao câncer. Também participei no board da Sociedade Norte-Americana de Imunoterapia em Câncer, entre várias outras sociedades médicas dos Estados Unidos e da Europa. Liderei iniciativas pioneiras em compartilhamento de dados em oncologia, que foram reconhecidas pelo renomado think tank Faster Cures e pelo 41º presidente dos Estados Unidos, George H.W. Bush. Também liderei a resposta à crise da pandemia dentro de uma das grandes indústrias farmacêuticas americanas, iniciativa que, pela sua excelência, recebeu reconhecimento da Academia Nacional de Ciências dos Estados Unidos. Recentemente, comecei um projeto que tem sido uma verdadeira paixão para mim, o Conexão Sapiens, a ciência desvendando você. É um podcast que busca ir além das histórias passageiras, oferecendo uma exploração profunda e duradoura